No nosso cotidiano, somos levados constantemente a agir por impulso e a ceder às nossas emoções e desejos. Nesse sentido, o domínio próprio é essencial para aqueles que buscam viver de acordo com a vontade de Deus, ajudando a manter a integridade, a paz interior e as relações saudáveis. De acordo com a Bíblia, controlar o próprio espírito é mais valioso do que conquistar uma cidade. Em Provérbios 16:32, lemos: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Observe bem que o texto diz: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A conquista de uma cidade no contexto histórico deste versículo era uma grande façanha militar e símbolo de poder e sucesso. No entanto, este provérbio nos ensina que a verdadeira grandeza reside na capacidade de governar a si mesmo. Conquistar territórios ou alcançar grandes realizações externas ficam em segundo plano, em comparação com a habilidade de controlar nossas reações e comportamentos internos. Domínio próprio é a capacidade de controlar nossos pensamentos, emoções e comportamentos diante das circunstâncias que enfrentamos. É uma virtude que nos permite fazer escolhas ponderadas e conscientes, ao invés de agir impulsivamente, se deixando levar por reações precipitadas que podem agravar o problema. É o domínio próprio que nos capacita a resistir a hábitos prejudiciais e adotar um estilo de vida equilibrado. Uma pessoa sem domínio próprio não consegue resistir a seus desejos. Não é capaz, por exemplo, de fazer uma dieta, nem abandonar um vício ou qualquer outro tipo de compulsão. Uma pessoa sem domínio próprio não consegue controlar suas emoções, age por impulso e faz coisas das quais se arrepende depois. Mas é preciso ressaltar que não basta simplesmente suprimir sentimentos ou desejos, mas sim direcioná-los de maneira saudável e construtiva. Por exemplo, em momentos de raiva, ao invés de reagir de forma agressiva, uma pessoa com domínio próprio é capaz de respirar fundo, avaliar a situação e responder com calma e sabedoria. Esta capacidade de autocontrole pode ser especialmente desafiadora em situações de estresse ou tentação, mas é nessas ocasiões que ela se torna ainda mais crucial. Em Provérbios 25:28, encontramos uma ilustração clara do que significa viver sem domínio próprio. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Esse texto nos alerta para os perigos de uma vida sem autocontrole, comparando-a a uma cidade vulnerável e desprotegida. Na antiguidade, a presença de muros ao redor de uma cidade era um símbolo de segurança, força e estabilidade. Cidades sem muros eram extremamente vulneráveis a diversos tipos de ameaças, tanto externas quanto internas. A ausência de muros deixava as populações expostas a invasões, saques e desordens, comprometendo a sobrevivência e prosperidade da comunidade. Os muros serviam como uma primeira linha de defesa contra invasores. Sem eles,
a cidade estava à mercê de qualquer força externa, desde exércitos organizados até grupos de saqueadores. A ausência de muros na cidade gerava um senso de vulnerabilidade e insegurança. Os moradores viviam em constante estado de alerta, sempre temendo a próxima invasão ou ataque. Quando afirma que quem não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem muros, o texto quer nos ensinar que uma pessoa sem domínio próprio é suscetível de ataques e destruição, tanto interna quanto externamente. Desenvolver o domínio próprio é um processo contínuo que requer oração, estudo da palavra e dependência do Espírito Santo. É uma virtude que nos ajuda a viver de maneira mais alinhada com os princípios de Deus, promovendo paz interior, relacionamentos saudáveis e uma vida que glorifica ao Senhor. Portanto, buscar o domínio próprio é essencial para qualquer cristão que deseja seguir fielmente a Jesus e viver de acordo com os valores do reino de Deus. Em sua epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo inclui o domínio próprio como um ingrediente do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A palavra traduzida aqui por domínio próprio significa literalmente poder sobre si mesmo ou autocontrole. O fato de estar alistado como parte do fruto do Espírito mostra que o autocontrole não é apenas uma questão de força de vontade humana, mas é um dom que podemos receber e cultivar por meio do Espírito de Deus, e que o domínio próprio é sinal da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E ao cultivá-lo, estamos permitindo que Deus trabalhe em nós. Jesus Cristo é o exemplo supremo de domínio próprio. Ele resistiu às tentações no deserto, manteve a calma e a compostura diante de acusações falsas e demonstrou paciência e amor mesmo em momentos de intensa dor e sofrimento, como aconteceu na cruz. Seu exemplo nos mostra que o domínio próprio é possível quando estamos cheios do Espírito Santo e totalmente submetidos à vontade de Deus. O domínio próprio nos ajuda a viver de maneira equilibrada e justa, não nos permitindo ser dominados por desejos desenfreados, raiva ou qualquer outro comportamento destrutivo. É uma demonstração de maturidade espiritual e uma evidência do trabalho contínuo do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, buscar e cultivar o domínio próprio é um passo essencial para qualquer cristão que deseja crescer na fé e viver uma vida que glorifique a Deus. Que possamos abrir nossos corações e mentes para aprender mais sobre essa virtude tão necessária e buscar, com a ajuda de Deus, praticá-la em todos os aspectos de nossas vidas. Que o Senhor nos guie e nos fortaleça nessa jornada de crescimento espiritual e pessoal.